Olá a todos, estamos aqui novamente com o nosso canal Trebuchet da Tecnologia do Instituto Newton Sebraga. Eu sou Newton Sebraga e nesse canal eu comento as notícias da mídia dando um toque técnico, um toque de explicações que os nossos leitores gostam. E a notícia que nós comentamos, saiu na mídia recentemente, trata da produção já em certa escala de mini geradores atômicos. Vocês sabem hoje que, pela tecnologia que nós possuímos para converter energia atômica em eletricidade, são necessárias instalações muito grandes, são verdadeiras usinas mesmos, que ocupam espaços enormes em terrenos que precisam estar à beira-mar, porque elas utilizam a água para refrigerar os reatores, né? E não são ainda utilizadas para produzir energia em pequena escala, porque ainda não tinha sido descoberto um meio eficiente de fazer isso. No entanto, uma empresa chamada Radiant, nos Estados Unidos, está trabalhando e conseguiu produzir geradores atômicos de pequeno porte. A gente hoje tem certa prevenção contra as usinas atômicas, porque além de grandes e de ocuparem espaços perto de fontes perto de mananciais, podendo contaminar a água, elas são perigosas, porque qualquer vazamento contamina tudo. Contamina o ar, contamina a água, que é o caso da síndrome da China, né, de Chernobyl. Então a tendência é a gente deixar de usar as usinas atômicas grandes, né, de grande porte. Mas se for possível produzir uma pequena usina, um pequeno gerador nuclear de pequeno porte, aí a coisa muda. E é justamente nisso que está trabalhando essa empresa chamada Radiant, né? Ela foi fundada por ex-engenheiros lá da SpaceX, né? SpaceX, né? Do nosso amigo Elon Musk, que montaram uma empresa para trabalhar na criação de geradores nucleares portáteis, né? Geradores atômicos que possam ser usados em pequena escala. Eles substituiriam com vantagem aqueles geradores a óleo diesel que a gente vê hoje para fornecer energia para empresas, para hotéis, em caso de falta de luz, né? E o gerador que eles estão anunciando, ele produz energia suficiente para alimentar 1.000 residências. Então, vamos dizer, um gerador de médio porte, não é tão pequeno assim, né? Ou uma indústria, né? E o que ele tem de diferencial? Eles conseguiram fazer a produção da energia elétrica a partir da energia atômica nesses pequenos geradores, utilizando o hélio, o gás hélio, como refrigerante. Assim, eles não trabalham com água, o que é muito importante, porque esse é um dos perigos dos geradores nucleares que a gente tem das grandes usinas. Elas puxam a água de um reservatório, de um rio, ou de um lago ou do mar, para refrigerar o seu sistema. E essa água, entrando em contato com o material radioativo, se houver escape, ela pode se tornar radioativa, contaminando o ambiente. Esse é um dos grandes perigos. E ela sendo evaporada e lançada na atmosfera, e sendo contaminada, o vapor se torna contaminante, torna-se radioativo, né? Então o que eles conseguiram é não utilizar o ar, certo? Não utilizar a água como refrigerante para sua pequena usina, para o seu pequeno gerador. Eles utilizam o hélio. Então isso agrega segurança, né? Porque esse hélio pode ser, eventualmente, se houver um problema, recolhido ou trabalhado de uma forma mais segura, em pequena quantidade. Mas um outro problema que eles superaram, que eles anunciam e que dá segurança ao seu gerador atômico, é que o material radioativo que eles usam não se funde. É um material que é seguro, assim, e que então evita a chamada síndrome da China. Você sabe o que é a síndrome da China que ocorreu lá em Chernobyl? O material radioativo, aquele material que produz o calor que gera depois, através do aquecimento da água, a pressão que vai alimentar os geradores, né? Porque na realidade uma usina atômica é uma usina termoelétrica, né? Só que a fonte de energia é atômica. Esse material, se você perde o controle sobre a refrigeração dele, ele vira, vamos dizer, uma bola de material fundido de altíssima temperatura. E ele começa a fundir o quê?
atravessar tudo. Ele funde o concreto de onde ele está, vai fundindo a terra e vai afundando e vai fundindo tudo que encontra pela frente, né? Então é síndrome da China, porque teoricamente se ele começar a furar do lado de cá, ele vai sair lá do outro lado do mundo na China, né? Por isso que chama-se síndrome da China, que é um dos grandes perigos, porque você perde o controle sobre o problema que está ocorrendo numa usina nuclear, que foi o que aconteceu lá em Chernobyl, né? E já em outras, né? Então há um medo de se utilizar o material radioativo numa usina convencional por causa da síndrome da China. E eles conseguiram superar isso usando um material que não apresenta esse problema. É um material que não vai se fundir se houver a perda de controle. Quanto vai custar uma mini usina atômica, nós não sabemos, né? Porque eles ainda estão em fase de produção. Mas se nós lembrarmos lá, né, que esses são engenheiros que foram lá do Elon Musk, foram lá da Tesla, né? São engenheiros que estão habituados às novidades e eventualmente à sua comercialização. Ninguém esperava que o carro elétrico saísse dos laboratórios, das oficinas e custasse tão baixando constantemente de preço como está ocorrendo agora. De repente eles conseguem colocar no mercado em breve, as primeiras usinas nucleares, os primeiros geradores atômicos de uso comercial. E logo, logo a gente não teria mais, inclusive, seria muito bom para resolver o atual problema de energia que a gente está passando. Veja nos links aí a notícia original, inclusive tem lá mais detalhes do que eu estou falando aqui. E lá também tem um link para a notícia original, né, em inglês, que vocês podem acessar se quiserem ter mais detalhe. Na realidade não é bem a notícia somente, é o próprio site da empresa em que tem muito mais informações. Deixe o seu like e inscrevam-se em nosso canal e até a próxima.